nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, continuando o capítulo 5, motivos de resignação, itens 12 e 13. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar ao seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasse as prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo,
de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, vamos começar o nosso estudo da noite. E para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, nós convidamos o nosso amigo André de Paula. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite àqueles que irão nos acompanhar, bom dia, né? Um bom dia ou uma boa noite, independente do horário daqueles que irão nos acompanhar pela internet em algum momento. Para a gente é sempre uma grande alegria estarmos estudando o Evangelho de Jesus, porque esse é o único roteiro capaz de nos libertar das nossas aflições. Quando Jesus veio trazer esse belo, alguns chamam de poema das bem-aventuranças, mas que no fundo ele retrata as verdades universais que dizem respeito de como nós devemos pontuar e pautar as nossas atitudes enquanto a gente está aqui nessa nossa caminhada terrestre e além dela, porque se são leis universais, elas querem dizer, e se são leis universais e são leis divinas, elas são consequentemente imutáveis e são de uma forma inexorável o caminho que nós devemos seguir para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente chama de felicidade. Quando Jesus vem falar nesse poema das bem-aventuranças, quando ele fala dos aflitos, ele diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Contudo, é necessário que a gente faça uma reflexão do que seja essas aflições que Jesus falava para a gente. Porque muita gente imagina, entende por aflições os nossos sofrimentos, as nossas dores. E não que não seja isso, realmente. As nossas aflições são as dores, são as vicissitudes que nós enfrentamos no mundo. Alguém aqui está passando por algum problema? Eu gosto muito de conversar, tá, gente? Eu sei que vocês não têm nenhum tipo de problema, né? A gente não tem problema, não passa por nenhum tipo de problema familiar, social, financeiro. São as pessoas lá fora, na rua, né? O espírita não passa por nenhum problema, não. Passa? Ou será que é só eu? Então, para quem que Jesus fala? Nós vamos começar a nossa reflexão aqui. Para quem que Jesus está falando bem-aventurados aflitos? Hein, gente? Os desencarnados eu estou escutando responder. Será que é só para o pessoal que está lá na rua ou será que é para nós? Para todos nós, não é? Porque de uma forma ou de outra, quando a gente compreende o ensinamento da doutrina espírita, e a gente começa a entender que nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas, aqui não é um local de felicidade plena. Aqui é um local, como a própria denominação do mundo fala, é um mundo de expiações e de provações, onde nós temos a bendita oportunidade
de aprender e resgatar faltas e débitos do nosso passado. Débitos que contraímos em relações com o nosso semelhante, mas que tortura naturalmente a nossa própria consciência. Porque às vezes erros nossos do passado, que cometemos contra outras pessoas, eles já nos perdoaram há séculos, mas a nossa consciência nos cobra. Então a oportunidade que nós estamos tendo nessa vida, de aqui estarmos reencarnados, é uma oportunidade ímpar. É uma oportunidade que a gente, quando lança esse olhar na eternidade, se a gente compreendesse a importância desse momento nosso aqui, atual, a gente aproveitaria todas as experiências, todas as dificuldades, para tentar entender o porquê que nós estamos aqui e o para que serve cada uma das vicissitudes, das dificuldades que nós estamos vivenciando. Mas, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, é necessário que a gente tente entender qual que é essa bem-aventurança. Porque dentro da doutrina espírita tem um jargão que fala assim, que o espírito ele evolui pelo amor ou pelo que, gente? Dor. Opa, eu já estava pensando que era tudo desencarnado. Mas vocês têm certeza que estão encarnados aí, então? Porque até então eu não sabia que eu tinha vidência, né? Aí o pessoal assim caladinho. Bom, mas brincadeira só para descontrair um pouquinho, porque a vida é bela. Então, vocês acreditam nessa verdade dessa frase? O espírito ele evolui pelo amor ou pela dor? É verdade ou é mentira? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Alguém discorda? Não? Ninguém? Tem gente levantando a mão assim um pouquinho. Na verdade, ninguém evolui pela dor. Ninguém. Nenhum de nós vamos evoluir para a dor. Leon Denis, ele afirma que a dor é uma amiga, mas ninguém evolui por ela. A dor, ela mostra para a gente que a gente precisa melhorar. Uma dor de dente, ela é boa ou ela é ruim? O que vocês acham? Oi? Ruim? Boa? Por que ela é boa? Ela é ruim sim, né? Quem gosta de sentir dor de dente? E dor de ouvido? E qualquer dor? Então a dor, ela é ruim ou ela é boa? Ela é ruim, né? Mas ela é boa também. Está confuso? Por que ela é ruim? Porque ela dói. Quem gosta de sofrer? Todo mundo? Então ela é ruim, porque ela dói. Mas ela é boa. Por que ela é boa? Ela aponta para a gente que tem alguma coisa de errado no nosso corpo. Já pensou se não existisse dor de dente? Era todo mundo banguelo, não era? Porque o seu dente adoeceria, você não ia procurar um dentista, ia ficar ali, a hora que fosse tarde demais, não tinha mais jeito da gente cuidar daquele dente. Da mesma forma, a dor, ela é um instrumento que mostra para a gente a necessidade de mudanças de atitude. Então a dor de dente mostra ali, ó, você tem que mudar. Se eu ficar parado na cadeira aqui muito tempo numa posição só, a perna começa a formigar, não é? A gente tem que mudar de posição. Por que a perna começa a formigar? Por causa da circulação. E se ela não formigasse, eu ficasse ali, o que ia acontecer?
Ia parar a circulação durante algum tempo, durante muito tempo, e acabar lesionando os tecidos ali da minha perna, ou que fosse do braço, ou de qualquer coisa, até ter que cortar. Então, quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos, ele trazia para a gente uma reflexão de que a gente pudesse entender que as aflições, as dificuldades, elas são, assim como está sendo colocado aqui para a gente nesse item 12 e 13, os motivos que a gente tem para se resignar frente à dor, frente às vicissitudes, frente às dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Às vezes pode ter pessoa pensando assim, mas é fácil para a pessoa falar ali, porque ela não está passando por isso que eu estou vivendo, por aquilo que eu estou vivendo. Mas é para isso que a doutrina espírita vem como consolador prometido, que Jesus nos falava pouco antes, né, da sua crucificação, e fala assim: eis que me vou, mas rogarei ao Pai que envie o Consolador, que ficará com vocês até o fim dos tempos, e conseguirá esclarecer vocês de coisas que até então vocês não estão aptos para entender. E hoje, a doutrina espírita, quando traz a clareza e a lucidez sobre a nossa condição de seres espirituais, que estamos vivendo uma experiência, assim como já vivemos muitas, e ainda viveremos muitas outras, experiências no mundo material, que irão desenvolver em nós potencialidades do espírito, que na verdade nós ainda estamos muito longe de entender. Então é por isso que quando ele fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas esse consolar não é que Jesus ou a espiritualidade vai pegar você no colo e vem cá, filho, você está sofrendo demais mesmo, coitadinho de você, eu vou tirar você dessa solução, dessa situação, eu vou te dar tudo o que você me pede. Porque quando a gente pensa que quando a gente está passando por dificuldades, a gente pensa e pede nas nossas orações que Deus pudesse proporcionar para a gente, que Jesus, que a espiritualidade viesse tirar aquele sofrimento, não é? Tira de mim. Mas aquele sofrimento é exatamente o remédio necessário para a libertação da nossa consciência ainda presa nos nossos débitos contraídos no passado. Por isso que aqui no item 12, Kardec vem colocar aqui essa comparação de que quando ele fala assim, que quando a gente está passando pelas maiores dores e dificuldades, ele vem colocar aqui que essas dores é como se o credor das nossas dívidas viesse e falasse para a gente assim: olha, você está me devendo aqui 100 mil reais, tá? Já tem um tempão que você não me paga, eu estou te esperando, estou te dando moratória, eu estou estendendo, você vem cá e me pede, eu estou devendo. Vamos fazer o seguinte: se você me pagar apenas 1% do que você me deve, mas eu vou te dar 1 ano para você me pagar 1% do que você me deve. Vocês topariam esse acordo ou não? Quem toparia? Ninguém. Se você estivesse me devendo 100 mil reais, gente, e eu falasse para vocês assim: olha, me paga 1%, 1% de 100 mil reais é R$1.000. E eu vou perdoar todo o restante da dívida, mas eu vou dar 1 ano só para vocês me pagar isso. Vocês topavam ou não topavam?
É um bom negócio ou não é um bom negócio? É um bom negócio, não é? Assim é Deus quando nos dá nessa vida a oportunidade de vivenciar, às vezes, situações dolorosas e difíceis, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área emocional, seja na área de trabalho, ou das relações, ou algum problema físico, alguma doença. Então Deus nos dá a oportunidade de uma reencarnação, às vezes, cheia de lutas e de trabalho, de dificuldades, que a gente precisa enfrentar, mas não enfrentar de qualquer jeito. Porque quando eu falo, eu daria 1 ano para vocês, é como se Deus te falasse assim, eu vou te dar essa vida para vocês fazer isso. Agora, se eu desse um mês só para vocês pagar essa dívida, como é que vocês fariam? Vocês gostariam ou não? Se eu perdoasse 99 mil para vocês me pagar R$1.000 só. Mas aí eu vou dar 1 mês só. Vocês topam ou não? Ainda topa? Vale a pena? Tem nada pior do que ficar devendo, não tem? Consciência da gente cobra. Porque a pessoa pode até nos perdoar, mas a consciência da gente fica ali martelando. Então é assim que o espírito vai se libertando, se depurando da sua consciência pesada, através das dívidas que ele vai ressarcindo com o outro. Não, porque às vezes o outro já até te perdoou. Deus não pune, não nos pune, mas a nossa consciência se torna pesada. Então é por isso que muitas vezes na nossa organização, no nosso planejamento reencarnatório, a gente pede para os nossos amigos espirituais, porque quando a gente desencarna e toma consciência do tanto de erro que a gente praticou, e às vezes trazendo a consciência pesada e tendo a visão espiritual ampliada de que a vida, a gente teve a nossa última reencarnação para a gente fazer o bem e a gente às vezes desperdiçou essa encarnação. Aí a gente pede assim, não, eu agora quero reencarnar, cego, surdo, mudo, eu quero isso, quero aquilo, quero ter problema financeiro, eu quero ter problema amoroso, porque eu prejudiquei tanta gente. Aí os amigos espirituais, não, meu filho, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos programar aqui sua reencarnação, você vai passar por esse probleminha aqui, esse probleminha ali, não precisa pagar tudo de uma vez não. Só que quando a gente reencarna, a nossa unha dói, a gente vem um probleminha qualquer, a gente já começa a reclamar, a murmurar, a reclamar de quem? De Deus, não é? Muitas vezes a gente põe a culpa em Deus, não é? Porque a gente fala assim, oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que não é o meu vizinho, né, que é tão pau de espinho? Por que não é aquele meu companheiro de trabalho? E logo eu, que sou uma pessoa tão boa, eu vou no centro, eu tomo passe, eu ajudo na campanha do quilo. Alguém já falou isso alguma vez? Já pensou? Porque às vezes a gente não pensa conscientemente, mas a gente pensa inconscientemente. Quando a gente fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então não basta para a gente simplesmente sofrer as dificuldades, as vicissitudes da vida. Quando Jesus coloca essa proposta, bem-aventurados aflitos, é porque é necessário o bem sofrer. E o Consolador, porque sereis consolados, não que nas outras religiões não traga a visão
da consolação, mas a doutrina espírita traz muito claro como consolador, porque ele vem colocar para a gente uma lente que nos ajuda a enxergar, como na lição aqui fala, num golpe de vista só, a nossa condição de seres espirituais jornadeando numa experiência física. Porque quando Jesus fala assim, meu reino não é desse mundo, e nós que nos dizemos cristãos, muitas vezes estamos esperando, ou procurando, ou lutando, ou perdendo a nossa paz íntima pela vitória nesse mundo. Mas a nossa realidade é a realidade de seres espirituais, embora nós estejamos vivendo uma realidade material, e embora nós precisemos das condições físicas, e nada de errado a gente buscar as condições materiais para termos uma boa vida, mas quando a gente busca somente a vitória no sentido assim, da felicidade plena nas questões materiais, nós nunca vamos ser felizes. Sabe por quê? Porque tudo na matéria é transitório. Então, se nós colocamos a nossa felicidade nas questões puramente materiais, nós nunca vamos ser felizes. Quando se fala que tudo passa, é tudo materialmente falando passa. A riqueza passa. A juventude passa. O poder é temporal. Tudo passa. A saúde do corpo pode acabar. Não é verdade? Então a gente vai ver muitas vezes as pessoas perdendo a tranquilidade na vida porque vão perdendo questões materiais. Essa lição, né, esses itens 12 e 13 que falam dos motivos da resignação, né? Eu não sei se, né, o pessoal tem costume, tem o hábito, né? Se todos aqui têm o hábito de estar participando desse estudo, que é o capítulo 5, que fala justamente desse bem-aventurados aflitos. Kardec vai justamente tecendo essa ideologia do porquê que nós temos que ser resignados. Então, ele vai falar ali da justiça das aflições, que Deus não dá, assim como Jesus ensinava, um fardo mais pesado do que aquele que nós conseguimos carregar. Ele vai trabalhar a questão das causas anteriores dos nossos sofrimentos, que vai falar dos débitos contraídos, né, nas nossas vidas passadas, o mal que a gente fez contra o nosso semelhante. Além do mal que a gente fez, porque a gente pensa assim, mas eu não devo ter feito muito mal para ninguém, não. O bem que nós deixamos de fazer. Já pararam para pensar o tanto de bem que às vezes a gente deixa de fazer no dia a dia? Pois é, esse bem. Às vezes a gente pensa que não, é porque eu não dei não tinha um dinheiro para dar para um morador em situação de rua. É porque eu não fui ali e colaborei nisso ou naquilo. Não, são nas pequenas atitudes. Uma ofensa que a gente segurou,
contra alguém que nos ofendeu ou nos fez uma desfeita, no nosso trabalho, no trânsito. Um sorriso de bom dia que eu deixei de dar. Porque às vezes a gente pensa que são as grandes coisas, mas às vezes são as pequenas. Um não desejar o mal por um parente que a gente às vezes tem uma discórdia qualquer. Um não lamentar uma situação qualquer, achando que Deus está sendo injusto. Então são várias oportunidades que a gente deixa passar nessa vida. Várias vezes eu escutei pessoas falarem assim, depois que até aceitam a reencarnação como uma verdade, as pessoas falam assim, não, vou deixar isso para outra vida. Vou deixar isso para resolver depois. Mas o momento é agora. Porque não está fácil para encarnar não, vocês sabiam? A fila de espera está grande. Emmanuel conta para a gente, né, que a população mundial do planeta Terra, entre encarnados e desencarnados, é na faixa, né, de 21 bilhões de espíritos. E só uma terça parte, né, desses espíritos, isso para fazer uma conta mais redonda, né, 7 bilhões é que estão encarnados. Então, tem uma parte encarnada e duas partes desencarnadas. Se a gente for fazer uma conta rápida, se a gente for levar só matematicamente a conta, porque não é só assim tão simples, quando a gente desencarnar, a gente vai demorar aí pelo menos mais 300 anos para poder reencarnar de novo. E às vezes a gente deixa de perdoar a pessoa que está ao nosso lado agora, esperando uma próxima vida, esperando uma próxima oportunidade. A gente deixa de sermos bons, porque ser bom é isso que a gente está falando, são as pequenas atitudes. Porque no item 13 ainda fala, trazendo aquela comparação da dívida, que não adianta nada a gente pagar uma dívida contraindo outra. Porque tudo aquilo que a gente faz, daquilo que a gente chama de errado, que contraria a lei, né, de justiça, de amor e caridade, a gente está abrindo uma nova dívida para a gente ter que ressarcir no futuro. Daí a importância que a gente tem de ter, de entender, né, da brevidade que são as vicissitudes que a gente passa. Ao invés de reclamar contra uma doença em mim ou num ente querido, ao invés de eu reclamar das pessoas difíceis que eu tenho que conviver diariamente, seja na família, a pessoa não me entende, a pessoa não me respeita, seja no trabalho, seja na casa espírita. Não, na casa espírita não tem divergência, não tem? Seja onde a gente estiver, ao invés de eu reclamar para Deus por que Ele me pôs daquele lado, eu começar a levantar o meu olhar com um sentimento de gratidão pela oportunidade de estar do lado daquela pessoa difícil. Mas aí a pessoa pode falar assim, André, mas é porque você não conhece aquela pessoa. Eu posso até não conhecer aquela pessoa, mas eu também convivo com pessoas da mesma forma. Porque eu não sou perfeito. Porque eu também trago dívidas minhas. Porque eu também já feri.
E aqueles credores do passado vêm me cobrar um amparo, vêm me cobrar tolerância, vêm me cobrar compreensão. Infelizmente, como eu disse, felizmente muitos já nos perdoaram, mas muitos estão ao nosso lado para que se a gente ensinou eles coisas ruins, para a gente ensinar coisas boas agora. Mas a gente não vai ensinar só com palavras. Nós vamos ensinar com atitudes. Nós vamos ensinar com as nossas atitudes. Eu costumo dizer, a gente não apaga fogo com gasolina, apaga. A gente usa água, a gente usa um extintor, a gente usa alguma coisa para abafar o fogo. Mas se você colocar um combustível qualquer que seja para apagar um incêndio, a gente vai aumentar aquele incêndio. Da mesma forma, se você tentar combater o mal que os outros te fazem com mais mal, só vai resultar em mal. É por isso que Jesus traz o ensinamento, que para a época dele era um ensinamento extremamente revolucionário, e ainda o é hoje, que é o ensinamento do perdão. O ensinamento da outra face. Porque está lá contido no Sermão da Montanha. Se alguém vos bater numa face, dai a outra. Só que como os ensinamentos de Jesus ainda são mal interpretados por nós, a gente pensa que é a gente fazer de bobo e a pessoa faz uma coisa ruim com a gente fica lá deixando ele fazer. O dar a outra face que Jesus nos ensinava é justamente você fazer diferente, o contrário daquilo. Se a pessoa te ofende, você não ofende. Se a pessoa te xinga, você não xinga ela. Se a pessoa te deseja mal, você ora por ela. Essa é a outra face que Jesus nos dava. Porque quando a gente começa a vivenciar os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, a gente vai consolidando dentro dos nossos corações, a gente vai consolidando atitudes que a hora que você começa a se perceber, você já não é aquela pessoa revoltada, você já não é mais uma pessoa rancorosa, porque você começa a apanhar nesse golpe de vista, que fala que o Evangelho, a vida como simplesmente a vida material nossa agora, um ponto na nossa eternidade. Um ponto, uma experiência. Quantos anos é a vida de um espírito? Vocês sabem quanto tempo o espírito vive? Sabe disso? Vocês sabem, gente? Quando é que nós vamos morrer espiritualmente? Alguém arrisca um palpite? Se falar errado, a gente só dá uma risadinha e segue adiante. Nós somos o quê? Imortais. Nós não vamos morrer. E nas diversas vidas, experiências físicas que nós estamos, essa é uma. Vão ter várias outras. Então, pensa o que é uma existência vida na imortalidade. Que a gente vai parar de reclamar. Se a gente conseguir construir essa imagem e vivenciar que é isso que é o reino dos céus que Jesus veio trazer, a imortalidade do Espírito, a felicidade para a qual nós fomos criados, a gente vai deixar de dar
tanta importância nas pequenas vicissitudes do dia a dia, porque a gente vai entender tudo aquilo que Jesus disse. Todos os ensinamentos tem de bom ânimo, ele falava. Eu venci o mundo. Vós sois Deus, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhar a nossa luz é viver de conformidade com essa verdade que pode, se vivenciada, se experienciada de verdade por nós, vai fazer com que a gente sofra menos. Vocês com certeza, algum de vocês ou todos vocês, porque todos nós conhecemos pessoas que reclamam de tudo. Já viram? Conhece gente assim? Não é? Essa pessoa é feliz? Pode estar chovendo que ele reclama da chuva, mas se parar a chuva e der sol, ele reclama do calor, não é? Vocês se identificaram com alguém assim? Então, quando a gente não consegue ser grato, a gente não consegue ser feliz. E olhar para a nossa vida como uma oportunidade de quitar as dívidas nossas do passado frente à nossa própria consciência culpada, olhar para ela e ver essa oportunidade, você começa a parar de reclamar e começa a agradecer. E quem é grato consegue ser feliz, porque ele não consegue ver dor e sofrimento, aonde na verdade só existe bênção e oportunidade. E a nossa vida, ela é repleta de bênçãos e oportunidades, porque vão se aproximando o momento de nós encerrarmos. Eu gostaria de dizer a vocês que tudo isso que eu disse para vocês aqui, eu tenho certeza que não é novidade para nenhum. Com certeza todos vocês já ouviram isso. Tudo isso que nós conversamos e refletimos aqui. O que devemos agora fazer é trazer esse conhecimento para a nossa vivência. É lógico que nós não vamos mudar de um momento para o outro, mas esforçar a cada dia em elevarmos o nosso olhar e agradecermos toda vez que nós tivermos vontade de reclamar, porque reclamar é clamar de novo. Então, se você está passando por alguma coisa e você está reclamando, você está pedindo aquilo de novo. Você está pedindo que Deus mande aquilo de novo, e vai mandar, porque você não aprendeu a lição. Então, transferir o conhecimento para a nossa vivência. Olhar com o olhar que Jesus nos ensinou e pedir a Deus, sempre que nos faltar força, pedir a Ele não que tire o cálice, porque pedir a Deus que tire o cálice é humano, mas voltar e falar assim, mas para isso eu vim, a exemplo de Jesus, porque Jesus pede em um determinado momento, Senhor, afastai de mim esse cálice, mas voltando em si ele fala assim, mas para isso eu vim, Senhor, seja feita a sua vontade. Então isso é cair em si, isso é pegar o que nós já conhecemos da lei de reencarnação, da pluralidade das existências, e todos esses ensinamentos que a gente já sabe, trazer eles daqui, do conhecimento, para a vivência. E aí, nos momentos de dificuldade, não pedir mais, Deus,
livra de mim esse cálice. Mas fala assim: meu Deus, me ajude a carregar, a beber desse cálice. E aí, por mais difícil que possa ser a sua provação, a sua dificuldade que você esteja vivendo agora, você vai sentir esse consolo, esse Jesus a te tomar no colo, ou te dar as mãos e falar: vamos lá, vamos, você dá conta, você dá conta. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, quando cai do chão? Levanta, você dá conta. Você vai sentir Deus te falando: levanta daí, vamos que eu vou te ajudar. Agradeço a todos a oportunidade de me emprestar o ouvido de vocês para dizer coisas que na verdade eu também estou aprendendo. Eu gosto muito mais de conversar, mas vocês são tímidos, né? Mas vocês vão treinando conversar aqui, que da próxima oportunidade a gente vai trocar ideias. O estudo do Evangelho, ou qualquer estudo, ele sempre será mais proveitoso com a troca, porque eu sei que vocês estão aí com um monte de ideias que está tudo certinho, mas é que é preciso trazer para a vivência. Uma boa noite a todos, muito obrigado à casa pela confiança, por nos deixar, né, trazer essas reflexões.